Irmãos, nessa noite, eu me propus a estar falando com os irmãos sobre propósitos, sobre planos, sobre planejamento. Às vezes, é uma coisa que às vezes, pessoal, não há necessidade, porque a gente vai vivendo a cada dia e aquilo que aconteceu, né? Gosto sempre do ditado, diz assim, todo aquele que não tem rumo, qualquer vento serve, porque tanto faz, ele não tem intenção de chegar a lugar nenhum, então o lugar que chegou e está tudo resolvido, né? E nós vemos que a palavra de Deus ainda nos fala assim, quem que é o rei? Que ele vai sair para uma batalha, que ele não senta primeiro e verifica com seus oficiais a quantidade de soldado que ele deve sair para a batalha. Porque se ele sair com pouco, ele vai perder a batalha. Se sair com muito, não havia necessidade e o custo da guerra aumenta. Então, a gente olha para isso, a gente vai vivendo cada dia, até nós cantamos o hino 400 do cantor da harpa, em Jesus, vivendo cada dia, né? Então, se cada dia nós vamos vivendo, ok. Mas, será que nós precisamos planejar alguma coisa na nossa vida? Será que os nossos sonhos, os nossos projetos podem acontecer, já que normalmente no mês de janeiro todo mundo faz um projeto, né, para o ano todo, né, coloca lá no papel o que vai fazer, os objetivos que ele pretende alcançar, e aí ele vai acompanhando, até existe... Nós estudamos, né, na administração tal do PDCA, talvez alguém que já trabalhou com qualidade, sabe, já ouviu falar desse ciclo, uma sigla em inglês, né, que é planejamento de fazer, então PDCA, né, então planejar, executar, controlar e depois de você saber se está sendo feito de acordo com o planejamento, você toma as medidas corretivas para que possa fazer e chegar no objetivo que você quer, que você almeja, né? Então precisa ter um planejamento. Inclusive para ser cristão, irmãos. O que nós vamos fazer para Jesus em 2025? Né? Nós vamos fazer evangelizações, nós vamos fazer jejuns, nós vamos fazer vigílias, nós vamos fazer o que para Jesus em 2025? Se nós não planejar nada, o que acontecer, aconteceu. Mas provavelmente não vai acontecer muita coisa, porque a gente fica esperando acontecer, as coisas caírem do céu, e eu costumo brincar também com as pessoas, assim, tem duas coisas que têm caído bastante do céu, né? Chuva tem caído bastante, de vez em quando alguns aviões, né? Que acaba caindo também. Mas essas coisas que caem. Agora o restante a gente precisa buscar atrás. Agora se você vai plantar, adianta alguma coisa, a Bíblia fala a respeito do agricultor, né? Que ele planta na esperança de que vai chover. Agora se a Bíblia até diz assim, aquele que olha ao vento nunca cegará, porque ele fica esperando. E aí, falou, vai que chove demais, então ele não planta, vai que não chove, ele não planta, e depois ou chove ou deixa de chover, ele não plantou, e existe a possibilidade de você colher alguma coisa que você não plantou? Só se roubar do vizinho que plantou, né? Mas você colher não tem jeito, você só colhe aquilo que você planta, e na obra de Deus é a mesma coisa. Será que eu planejei, ou estou planejando, de fato, ser um servo de Deus melhor em 2025? Para eu ser um servo de Deus melhor em 2025, eu preciso ter algumas mudanças de vida, de propósito. Muitas vezes, se eu orei menos em 2024, eu preciso orar mais em 2025. Se eu li menos a Bíblia em 2024, eu preciso ler mais em 2025, eu tenho que ter propósito. E a gente olha... Quantos aqui acham que o dia passa muito depressa? Tem alguém aqui que acha que passa depressa o dia? Amanhece que você vê, já acabou o dia? E se você ficar olhando, não faz nada, porque já passou o dia. Então você tem que pegar e começar a fazer e fazendo as coisas. E a Bíblia fala a esse respeito. Nós vamos ler aqui alguns textos e falando, alguém pode pensar assim, pastor, mas para que isso? Eu vou citar 2 Josés aqui, para os irmãos. Teve um José que ele planejou e Deus não permitiu que ele executasse. Os irmãos sabem quem que é esse José? De Maria. Vamos ler. Alguém abre para mim em Mateus, capítulo 1, versículos 19 e 20. Mateus 1, versículos 19 e 20. Os irmãos e as irmãs podem ler, tá? Eu nem abri a minha Bíblia aqui em Mateus, ó. Seu marido, como era justo e não queria informar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele disse, eis que sonha apareceu
conhece o texto. Na tradução do irmão Felipe, assim, pensando nele nisso. Na minha tradução, assim, projetando nele nisso. Em algumas outras Bíblias, acredito que seja projetando. O que é projetando? Ele fez um projeto. Ele estava planejando qual que era a maneira, de que jeito ele iria deixar Maria, para que não causasse nenhum problema. Se ele era justo, ele não queria. Maria engravidou-se do Espírito Santo, os irmãos conhecem, José não sabia o que tinha acontecido, porque o anjo vem e fala com Maria, não falou com José. E ela aceitou, cumpra em mim, Senhor, a tua vontade. E aí, José, então, descobrindo que a sua esposa estava grávida, ele não fez nada com ela, então ele sabia que não era filho dele. Então ele planejou de que maneira ele iria largar Maria sem que isso causasse algum problema que custasse a vida dela, porque ele também não queria que isso custasse. Então veja que ele estava fazendo um planejamento para largar da sua esposa, porque ele estava achando que ela tinha sido infiel para com ele. E nesse plano, Deus intervém e não permite que ele separe, né? Então veja, ele planejou, mas não deu para ser executado. Deixa eu perguntar para os irmãos que estão aqui hoje. Quantos dos irmãos que estão aqui já projetou, planejou fazer alguma coisa e não conseguiu fazer? Olha, está vendo? Por quê? Será que talvez não planejou direito, talvez não era o plano de Deus, talvez não era o projeto de Deus, e ele não aconteceu. Teve um outro José, que ele planejou e deu certo. A gente não vai ler o texto porque precisaria ler vários versículos, mas eu vou ler alguns com os irmãos no livro de Gênesis, capítulo 41, do 30 até o 36. Os irmãos conhecem, só para a gente contextualizar a história. Um outro José também. Quem que é esse José? Não é de Maria, é outro José. O José que estava no Egito, né? Conhecido como José do Egito, embora ele não era do Egito, né? É filho de Jacó, né? Mas ele estava lá no Egito. Os irmãos que acharem podem ler também, que eu nem abri a minha Bíblia aqui para os irmãos lerem. Gênesis 41, do 30 até o 36. Depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida, a terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrado abundância a terra por causa da fome que surgirá, porque será gravíssima. E o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó se provejava agora de um varão inteligente e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito, 7 anos de fartura. E responde toda a comida desses bons anos, e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim o mantimento servirá para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não seja destruída pela fome. Mas o que aconteceu aí? Esse sonho era de José? Não, era de Faraó. Faraó teve um sonho, e ele sonhou com 7 vacas gordas, e depois 7 vacas magras, com 7 espigas com bastante grãos, outras 100 depois. E aí, Faraó, tendo esse sonho, ele ficou perturbado e ninguém podia dar para ele a interpretação do sonho, e procura, e José estava lá no cárcere, estava preso. E aí, havia alguém ali que havia servido ao rei, lembrou dele, né? Ele disse: olha, quando eu estava preso, teve um homem que ele falou que aconteceu, mandaram chamar ele, e aí falou, o rei conta para ele o sonho, e aí ele dá a interpretação, e depois de dar a interpretação, falou assim: olha, rei, é o meu conselho, né? Arruma então aí um governador, pessoa para que possa, e nesses 7 anos de fartura, estoca bastante alimento, porque depois, quando tiver a fome, já tem guardado, né? O que José estava dando para o rei? Um plano para que ele pudesse passar 7 anos
juntando e depois o restante ele vivendo daquilo que havia juntado, né? E esse planejamento deu certo? Deus permitiu que realizasse? Permitiu. Nós não lemos o texto, mas os irmãos podem ler depois. Vão ver que ele fez, então, ó, quem melhor do que tu para que seja o governador? Foi colocado a governador, e José teve o poder, e ele não só juntou os grãos, como depois ele foi comprando toda a terra do Egito para o rei, porque as pessoas chegavam e não tinham dinheiro para pagar, e foi pagando com terra. Ele comprou toda a terra para o rei também. Então veja que assim, olha, ele fez um planejamento, e Deus abençoou e que deu certo. Olha por que de um deu certo e por que de outro não dá certo. Por que muitas vezes o plano funciona e muitas vezes o outro plano não funciona. O texto que nós lemos aqui inicialmente, no livro de Provérbios, Salomão, né? Provérbios, Salomão, né, no capítulo 19, versículo 21, que foi o primeiro texto que nós lemos nesta noite. Livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Olha que coisa interessante. Muitos propósitos, muitos projetos, muitos planos há no coração do homem e da mulher também, né? Eu perguntar para os irmãos aqui hoje, dos irmãos que estão aqui, tem alguém que planeja alguma coisa para o resto da sua vida? Ou não tem mais plano nenhum, já alcançou tudo? Né? Todo mundo está planejando alguma coisa ainda para o resto da vida, né? Por quê? A gente tem muitos sonhos, muitos planos, muitas coisas para realizar. Agora a questão é, será que elas vão se realizar ou não? O que é que ela pode fazer com que aconteça a realização ou não? Não é se ele custa caro, irmãos, não é isso. Porque Deus, ele tem o dinheiro, tudo necessário que precisa, ele provê. Minha é prata, né? Dele é a prata. Quando estava ali as pessoas para a reconstrução do templo, a segunda vez que o templo foi destruído e para que pudesse ser reconstruído, o profeta Ageu, né, falando, exortando ao povo, eles não tinham recurso, eles foram levados cativos, voltaram para cá. Todas a cidade, casas, tudo destruídas, não tinha recurso. E aí Deus, usando do profeta Ageu, né, falando para eles assim, minha é prata, meu é o ouro. Qual que é o problema para resolver a situação? Não é o financeiro. O que é então? A questão, ele vai ser útil para quê? Para que vai acontecer na sua vida? Nós observamos que muitos servos de Deus, Deus deu para eles muitas riquezas, para outros não deu nada. Por que será isso? Para que vai servir isso na sua vida? Mas não só riqueza, dinheiro, mas qual que é o seu projeto? Será que ele vai realizar? Será que ele não vai realizar? O que é necessário para ele aconteça, visto que existe muitos propósitos, muitos projetos no coração do homem, né? E é uma coisa interessante, porque lá no livro de Gálatas, capítulo 5, né, versículo 18, diz assim, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Aqueles que são guiados pelo Espírito, se o projeto está de acordo com o Espírito de Deus, ele acontece na nossa vida, senão ele não acontece, né? E às vezes a pessoa busca, quantas pessoas que buscam, né? Eu conheço pessoas que fizeram um curso de direito e tentou ser juiz e prestou vários concursos para que pudesse entrar para ser magistrado, né? Para que pudesse ser juiz, e não conseguiu passar. Por quê? Porque não é o projeto de Deus, então não quer que isso aconteça. E outros, às vezes, faz de uma primeira e passa. Então a gente olha para cá, olha, para que isso vai ser útil? Observa aqui, o que estava acontecendo na vida de José. José tinha plano, José tinha propósito, isso foi mudado de acordo com a vontade de Deus. E aí aconteceu de acordo com a vontade de Deus. Nós vemos que José, ele estava ali, a gente vê, falou, olha, passou 13 anos, na verdade passou mais tempo para que isso se realizasse, porque quando ele sonha, o primeiro sonho, e depois ele é vendido para os irmãos, quando ele chega a ser governador, ele estava com 30 anos, então se passou-se 13 anos, 17 até os 30, 13 anos, mas se nós pensarmos que depois ele trabalhou por 7 anos, né, já havia passado então 20 anos para que pudesse, a partir daí, acontecer o que havia sonhado depois. Então a gente vê, irmãos, que
os sonhos de Deus, os propósitos de Deus para a nossa vida é firme. Mas o que ele diz aqui ainda, inclusive no Provérbios, assim, olha, o conselho do Senhor é que permanece. O conselho de Deus é que acontece. Quando você busca fazer um planejamento, você está orando, buscando a Deus para ver se isso vai ser útil na vida de alguém. Não só na sua vida, mas na vida de alguém. Para que Deus vai te abençoar? Você vai conseguir fazer com que isso venha servir de bênção na vida de outra pessoa ou só na sua vida? Então a gente olha para cá e vê se olha o que acontece. O conselho de Deus é o que permanece. Então por isso que diz assim, que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus, colocar Deus à frente. É lógico que nós precisamos planejar, porque nós falamos aqui de ser juiz. Olha, alguém que quer ser um juiz um dia, vocês acham que ele vai ser juiz, que Deus vai catar ele, que ele nunca estudou e vai colocar ele lá para ser juiz? Não dá, né? Ele vai ter que primeiro entrar lá e fazer o ensino médio. Não, fundamental. E depois do fundamental, ele vai ter que fazer o médio. E depois do médio, o ensino superior, mudou tudo, né? A gente falava assim, ó, primário, secundário, né? Vai ter o seu ensino superior, a faculdade. Ah, ele se formou em direito, ele já pode ser juiz? Não, ainda não. Ele vai ter que prestar concursos, né? Para que depois que passar no concurso, aí ele vai poder ser, mas ele vai ter que estudar, ter uma carreira na sua vida. Você, para ser um cristão, um servo de Deus, para ser um pregador do Evangelho, a Bíblia fala que o Espírito Santo faz lembrarmos, né? Ele não coloca as coisas na nossa cabeça, ele faz lembrar aquilo que nós temos ouvido, né? Olha, a pessoa diz assim, eu quero ser um pregador do Evangelho, qual que é a primeira coisa que ele precisa fazer? Alguém vai dizer, orar? É sim, em primeiro lugar tem que orar. Segunda coisa, ler a Bíblia. Estudar a palavra, ler a Bíblia. Por quê? O Espírito Santo faz lembrar. Não adianta a pessoa dizer assim, não, na hora o Espírito Santo vai colocar aqui e eu vou saber. Não, você precisa ler a palavra de Deus. Ler a palavra de Deus para que Deus possa abençoar. Então Deus te chama, Ele te capacita, mas é necessário esforço. Veja aqui a palavra diz assim, o reino dos céus é ganhado na força. Lembra que perguntaram para Jesus, Senhor, são muitos que se salvam? E Jesus olha para eles assim, olha, fica tranquilo, né? Não se preocupa com essas coisas não. Foi isso que Jesus falou? A palavra é porfiai por entrar pela porta estreita e apertada. Por quê? Muitos vão tentar, mas não vai conseguir. Muitos vão querer, não é que vai tentar, vai querer, mas não vai conseguir. Por quê? As pessoas, irmãos, querem a bênção de Deus. Quantas pessoas que você conhece, que às vezes traz um papelzinho para você, se ora em favor dessa necessidade. E você diz, olha, a gente vai orar, mas vem no culto. Olha, eu queria, mas não vai dar para ir hoje. Aí você chama no dia seguinte, olha, então não deu, porque aconteceu alguma coisa. E assim vai indo. E as pessoas querem a bênção de Deus, mas eles não querem buscar a Deus. E nós observamos que a palavra diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. A busca, ela depende de uma ação da nossa vida efetiva. Buscar não é a gente ficar ali parado e olhando, o Senhor manda cair do céu, não, você ir atrás e buscar a Deus é isso, né? Então veja que assim, olha, muitos propósitos há no coração do homem. O homem tem muitos propósitos, tem muitos planos, tem muitos projetos, quer realizar muita coisa, mas o conselho de Deus é que permanece. Aquele que está alinhado com a vontade de Deus é que vai realizar. O que não está alinhado com a vontade de Deus, não adianta. A gente costuma dizer para os irmãos, irmãos, olha, apareceu uma oportunidade muito boa para eu trabalhar, vou ganhar muito bem, mas lá precisa usar calça comprida para a irmã, né? Foi Deus que preparou? Não. Não adianta você ir lá ganhar milhões, porque não vai ser abençoado, não tem a bênção de Deus. Isso não faz parte do propósito de Deus para a sua vida. Então não vai acontecer nada na sua vida. Pelo contrário, vai ganhar muito e vai se gastar mais ainda. O grande problema da nossa vida, irmãos, não é o quanto nós ganhamos. O grande problema da nossa vida é o quanto nós gastamos. Por quê? Se eu ganhar um salário mínimo, né, e usar só R$100, significa o quê? Que todo mês eu tenho sobra. E se eu ganhar 20 mil por mês e gastar 21,
No final de um ano eu estou devendo 12 mais os juros, eu estou devendo mais. Então perceba que não é o quanto a gente ganha, e sim o quanto a gente gasta. Na obra de Deus é a mesma coisa. O que é o projeto que eu estou fazendo? Está alinhado com a vontade de Deus? Quantas pessoas, às vezes, planejam ir na casa de Deus, eu sempre digo, a roupa que você escolheu para vir no culto, você pensou quando pegou a roupa, a primeira coisa que passou pela sua cabeça é se essa roupa vai agradar a Deus? Quem pensou nisso? Ninguém, né? Acredito. Pega o que está lá na frente. Mas olha, não é a roupa que eu preciso pegar, a primeira preocupação é se eu estou agradando a Deus com ela ou não. Isso que deve ser a nossa preocupação. Será que eu estou agradando a Deus? Então, olha que coisa interessante. Vamos ler um outro versículo aqui, no livro de 1 Crônicas, capítulo 22, de um homem que teve um propósito e Deus não permitiu que ele realizasse o propósito. Olha que coisa interessante. Livro de 1 Crônicas, capítulo 22, versos 7 e 8. Eu também não vou ler tudo, porque senão a gente deteria só nesse fato, só nesse assunto, né, dessa pessoa. Quanto a mim, tive em meu coração o propósito de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Tu derramaste sangue em abundância, e fizeste grandes guerras, não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra. Olha que coisa interessante. Os irmãos conhecem a história também de Davi. Diz aqui o rei Davi, os irmãos conhecem, diz, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas Deus não permitiu ele edificar a casa. E aí, como ele era um homem segundo o coração de Deus, ele foi lá e teimou e fez a si mesmo, não foi? Não, ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele queria edificar uma casa para Deus. Deus não pediu para ele edificar, mas ele queria edificar um templo. E aqui diz a palavra de Deus assim, olha, tive no meu coração um propósito, eu planejei edificar uma casa para Deus. E Davi planejou tanto, irmãos, que se os irmãos lerem toda a história, né, os irmãos vão perceber que ele separou materiais para que pudesse fazer o templo. Ele colocou, né, foi planejando os sacerdotes, os turnos dos sacerdotes, os turnos dos cantores, ele foi da guarda, foi preparando tudo, ele fez todo o projeto para que a casa de Deus pudesse ser edificada, porém, o Senhor disse para ele, você não vai me edificar a casa. Ele fez o plano, ele queria fazer, mas era uma coisa boa, construir o templo em Jerusalém. Deus não havia prometido muito tempo que um dia ele escolheu uma cidade para fazer habitar o nome dele? Escolheu. E escolheu Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas a casa, o templo, ele disse assim, você não vai edificar a casa para mim, porque você derramou muito sangue, o teu filho vai edificar, você não. O plano de Davi era construir, o plano de Deus é para o filho. Nós não vamos ler, mas os irmãos acham que Salomão conseguiu construir o templo? Conseguiu. Além do templo, o que mais Salomão edificou? A casa para o rei, a casa de campo, os estribos, né, a estrebalia para os animais, os jardins, ele edificou tudo. Deus não permitiu que Davi edificasse, mas permitiu que Salomão edificasse. Veja, que muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho de Deus é que permanece. Davi, não, você não constrói a casa para mim. Salomão, edifica a casa. Ele fez todo o projeto, todo o planejamento, irmãos, isso é exatamente o que às vezes, isso não, né? Mas muitas vezes acontece semelhantemente na nossa vida. Nós fazemos tantos projetos, planejamos, vai construir, contrata o engenheiro, faz o projeto, está com tudo pronto, vai na prefeitura, pede aprovação e consegue liberação para construir, e está tudo certo, e depois não constrói coisa nenhuma, porque Deus não permitiu que construísse. Isso porque não é a vontade de Deus. Olha, como é que eu vou saber então o que é a vontade de Deus? Como é que eu sei? Primeiro, orando. Segundo, lendo e ouvindo. Nós precisamos saber ouvir a voz de Deus. Sabia que Deus fala até quando Ele não fala? Não é? Deus fala até no silêncio. Então eu preciso saber ouvir quando Deus não está falando, Ele está falando alguma coisa, quando Ele está quieto.
Às vezes você está insistindo, Deus está falando, não está falando nada porque não é para ser feito. Então a gente olha para cá, os projetos, o que você vai planejar para esse ano? Mas para você planejar, será que Deus vai deixar que você execute? Será que está de acordo com o planejamento de Deus? Será que Deus quer abençoar a nossa vida? Irmãos, Deus quer abençoar a nossa vida. Veja aqui, o próprio Jesus falando para os seus discípulos assim, olha, não tem pessoas que tenham deixado pai, filho, mãe, que tenham deixado casa, tenham deixado tudo, que não vai receber nessa vida 100 vezes mais e a vida eterna. Jesus falou, a vida futura. Então, ele falando a esse respeito, o próprio Jesus, ele quer nos abençoar, mas muitas vezes ele não deixa, ou não é o tempo. Nós precisamos entender o tempo de Deus. Deus tem o tempo certo de realizar as coisas da nossa vida. Que coisa interessante, às vezes, quantos dos irmãos aqui que estava com 12, 13 anos, queria ser motorista, queria dirigir? Tinha alguém? Pouca gente, né? Quer dirigir com 12, 13 anos, mas a lei diz assim, não pode, só com 18 anos. Aí quando está com 18 anos, vai lá e tira a habilitação. Aí pode dirigir. Veja que, meu plano, eu quero ser um bom motorista. Não, você não pode ainda, você não tem 18 anos. Não é o tempo não chegou. Você não está pronto ainda para fazer isso. Mas no tempo certo você vai fazer. Então tem muitas coisas na nossa vida, irmãos, não é que Deus não está deixando que aconteça, só não é o tempo. A gente precisa guardar o tempo de Deus. Quantas pessoas que às vezes você olha, está planejando, eu gostaria de ser um vaso de Deus, um profeta usado por Deus, eu tenho orado, tenho buscado, e a Bíblia fala que quem deseja isso, né, que de buscar com zelo os dons espirituais, principalmente de profetizar, e às vezes a pessoa está buscando Deus, olha, eu quero o dom de profecia, está buscando, passou o tempo e ele não alcançou ainda. Deus não vai me dar. Eu não sei se Deus não vai te dar. Talvez não é o tempo, você não está preparado, você não está pronto ainda para que possa ser um vaso usado por Deus do jeito que Ele quer fazer. Você precisa se preparar. Existem coisas na vida que nós passamos, momentos da nossa vida que passamos, que é a preparação. A Bíblia fala que nós somos provados como ouro no fogo. O ouro só está pronto para se tornar uma joia depois que ele foi queimado, purificado, melhor, não ele queimado, mas a impureza que havia dele que foi queimado. Então, da nossa vida é a mesma maneira. Às vezes Deus quer nos usar, mas às vezes não é o tempo ainda. Então, que nós possamos buscar o tempo de Deus, entender o tempo de Deus, para que Ele possa nos abençoar e saber se esse propósito meu, se o sonho meu, se o projeto meu, ele faz parte do plano de Deus para a minha vida também. Será que faz? Nós falamos de Davi aqui, olha, Deus não permitiu que Davi edificasse a casa. No meio de todos os seus irmãos, quem que Deus escolheu? Não foi ele exatamente, que nem lá estava? Pela lógica do homem, irmãos, olha que coisa interessante. Pela lógica do homem, haveria alguma possibilidade do rei, de Davi, ser consagrado a rei? Pela lógica do homem? Não. Por quê? Quando Deus mandou que Samuel fosse na casa para ungir, nem na casa ele estava. Então não era nem para ele ser ungido. Mas o que Deus disse, depois que passou todo mundo, ele falou assim, não, a gente não vai assentar enquanto não vier o outro, que nem aqui não está, traga o outro para cá. Então veja que, às vezes estamos desesperados, querendo que alguma coisa aconteça. Veja que a promessa que Deus fez, lá atrás para a nação de Israel, falando sobre as bênçãos e a maldição, o que Deus falou para eles? Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos guardar, obedecer, não precisa correr atrás de bênção. Por quê? As bênçãos alcançam os servos de Deus. Olha que coisa diferente. Tem tanta pessoa que corre de um lado, corre para o outro, corre de um lado para o outro, não acontece nada na vida dele. Porque está correndo, mas não precisa, porque a questão está na obediência. Entretanto, também tem a maldição. Não lembra da maldição? Olha, só que se não obedecer à voz de Deus, maldito será o entrar, maldito será onde você chegar, na tua casa, a tua vinha, a tua plantação, tudo vai ser maldito. Então veja que as bênçãos de Deus, nós estamos tratando aqui evidentemente com os servos de Deus, por quê? Para aqueles que não têm Deus, o diabo faz o que quer da vida dele, então não há necessidade, Deus só trata com os seus filhos. Tenha isso em mente na sua vida. Eu preciso sim
ter um plano para a minha vida, saber o que eu vou fazer, porque se eu não me planejar, nem nos cultos eu venho. Quantas pessoas dizem, olha, eu queria ir no culto, a hora que eu vi já era 9 horas, porque eu não fiquei olhando para o relógio, a hora que eu pensei, fiquei conversando, fiquei vendo, passou a hora, não fez mais nada, e não se planejou. A gente precisa se planejar. Olha, o culto de semana começa às 8 horas, como é que eu faço para estar no culto? Quanto tempo eu gasto de casa aqui? Meia hora, então tem que sair de lá meia hora antes, né? Mas antes tem que tomar um banho, quanto tempo para o banho? Meia hora, então eu preciso 7 horas estar tomando banho, né? Então, se eu chegar 7h05, 7h10, com certeza eu vou me atrasar, eu preciso me planejar. Assim que a gente faz com a nossa vida, não é? Aqueles que trabalham, tem pessoas que chegam atrasadas de vez em quando, tem, mas normalmente, aqueles que picam cartão, tem alguém que pica cartão aqui? Ninguém, olha que benção, né? Só 1, 2. Aquele que pica cartão, ele chega atrasado? Não. Eu trabalhei numa empresa que a gente tinha 5 minutos de tolerância. Significava o seguinte, se você chegar 5 minutos depois, ok. Se você chegar 6 minutos depois, mesmo que você picar o cartão, você perdeu o dia. Pode ir embora, você perdeu o dia. Mas é só 1 minuto. Não, não é 1 minuto, é 6. E aí, se for alguma coisa justificável, pega o seu cartão, na época era de picar mesmo, né? Era o físico, né? Agora é digital. Você pega o seu cartão, procura o diretor, explica para ele, se ele achar que é justo, ele assina, então você pode trabalhar, caso contrário, vai embora. E aí, o que normalmente acontecia? As pessoas chegavam 10, 15, 20 minutos antes, porque não podia chegar atrasado. Chegava antes, né? Agora, assim, e na casa de Deus? Tanto faz, se eu chegar 8h05, 8h10, o culto está acontecendo mesmo, não, você está atrasado, né? Você não, imagina se Deus atrasar 1 segundo, o que acontece? 1 segundo sem Deus, imaginou? A tragédia da nossa vida. Então veja que aqui, olha, Davi foi escolhido, mas não para isso Deus não permitiu. O que será que você está planejando para 2025? Eu posso planejar? Deve. Né? Quem está planejando ser cheio do Espírito Santo? O que você está fazendo para isso? Eu posso garantir que se você passar o dia inteiro na frente da televisão, você não vai ser cheio do Espírito Santo. Pode ter certeza. Eu posso te garantir que se ficar o dia inteiro na calçada, conversando com seu vizinho, fazendo fofoca, você não vai ser cheio do Espírito Santo. Esse não é o caminho para que possa ser cheio do Espírito Santo. Se você estiver em desobediência, você não vai ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Primeiro, o vaso precisa estar consertado, precisa estar cheio para que Deus possa abençoar. Então, qual que é o seu propósito para 2025? Se você não tiver propósito nenhum, eu posso te garantir que terminando o ano, se tiver com vida até lá, continua do mesmo jeito que estava agora. É assim a nossa vida. Olha, aquele que quer mudar de carreira, que quer arrumar um serviço novo, ele precisa fazer o quê? Se preparar, né? Preparar. Eu estava conversando com o irmão, assim, olha, eu quero ser, né? Ele estava falando de fazer o operador de empilhadeira. Tem que ter curso. Se não fizer o curso, não vai ser operador de empilhadeira, não pode. Mas quando Jesus permitir, aí eu vou ser. Então, quando Jesus permitir e você fizer o curso, aí você vai ser. Mas enquanto isso, vai continuar do mesmo jeito, né? Eu quero ser uma pessoa que canta, que adora a Deus, né? Através dos louvores, que maravilha. Quanto tempo você está ensaiando durante a semana? Nenhum momento, você não vai cantar nunca. Eu quero ser um músico na casa de Deus. Maravilha. Quanto tempo você está dedicando para o seu instrumento? Nada. Então você não vai ser músico, nem na casa de Deus, nem em lugar nenhum, né? Você precisa planejar, mas tem que estar de acordo com a vontade de Deus para que Ele possa te abençoar, para que Ele possa te usar. É necessário isso. Volto a dizer para os irmãos aqui, olha, às vezes a pessoa propõe, né, no livro de Atos, capítulo 19, versículo 21, Paulo propôs ir para Jerusalém. Veja o propósito, eu falei o propósito do coração do homem e o conselho de Deus que nós falamos lá em Provérbios. Em Atos, capítulo 19, 21, eu não vou entrar no mérito, mas só para os irmãos verem aqui uma coisa.
Livro de Atos, capítulo 19, versículo 21. Quem achar pode ler, por favor. Todas essas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. Muito bem, o que diz esse texto? Que Paulo propôs, ele teve vontade, ele quis ir para Jerusalém, passando pela Macedônia, a Caia, e depois também ir até Roma. Era o plano de Paulo. Paulo planejou isso, né? Nós vamos ver, Paulo chegou em Roma, chegou depois, mas preso, né? Ele não foi do jeito que ele havia planejado, não era esse o planejamento que Deus fez para ele, foi diferente, né? Então ele teve vontade. Mas olha que coisa interessante, nós voltando um pouquinho no capítulo 16 de Atos. Atos 16, 6 a 10. Fragia e pela província da Galácia foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quando chegaram isso, e tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não o permitiu. Tendo contornado Lísia, foram a Troade. Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Outra coisa interessante, né? Paulo estava guiado pelo Espírito, né? Esse é no versículo 16, versículo 6. Passou pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Paulo queria pregar o Evangelho na Ásia, o Espírito impediu. Não era para ele fazer isso naquele momento. Ó, quando chegou a Mísia, intentaram ir para Bítina. O Espírito não permitiu. Vou para Bítina hoje. Bítina, não vai. O Espírito não deixou, mas ele planejou. O que eu estou querendo mostrar para os irmãos? Veja que os nossos planos, se não for de acordo com o plano de Deus, ele não acontece. Não vai dar certo. Mas, aí no versículo 8, e passando por Mísia, desceram para Troade. E quando estava lá, Paulo teve de noite uma visão que apresentou o homem a Macedônia e rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluído que o Espírito Santo nos clamava para anunciarmos o Evangelho. E ele foi para a Macedônia? Eu não li o texto aqui, mas na sequência. Ele foi ou não foi? Foi. Por quê? Ele estava planejando ir, irmãos, veja que ele estava planejando ir para vários lugares, e o Espírito Santo não permitia, Deus não deixava eles ir. E aí Deus, então, em visão, apareceu para ele um homem, dizendo assim: olha, passa a Macedônia e ajuda-nos, vem para cá. E ele entendeu que o Espírito estava mandando, e aí ele conseguiu ir? Conseguiu. Olha, mas por que não foi nas outras cidades? As outras cidades também não precisavam do Evangelho? Sim, não era aquele tempo. O Evangelho chegou na Ásia? Chegou, não naquele tempo. Veja que os nossos projetos, os nossos propósitos precisam estar alinhados com a vontade de Deus e no tempo de Deus, não no nosso tempo. No tempo de Deus acontece. No nosso tempo, se nós lutarmos, vamos lutar e ficar combatendo contra Deus, porque Deus não vai permitir que aconteça. Então, evidentemente que nós precisamos primeiro orar, buscar a Deus, colocar à frente dos nossos projetos, né, para que Deus possa abençoar, para que Deus possa dar direção, para que Deus possa mostrar e depois fazer. Pode acontecer, inclusive, dos irmãos falarem: olha, vamos fazer evangelização hoje, Deus não permite. Já propomos fazer culto aqui na rua e não conseguimos, né? Já propomos fazer e conseguimos. Por quê? Deus não permitiu. Ou choveu, ou não teve a liberação da prefeitura, mas outra ocasião deu certo. E aí?
Mas por que que uma vez dá certo, outra não tem? Qual que é o plano de Deus? O que Deus quer fazer? Eu lembro que uma vez, irmãos contando que eles foram convidados para que pudesse ir na casa de alguém para orar, e essa pessoa já era uma pessoa de idade, e eles foram para orar, e aí quando foi para orar, Deus tomando um vaso assim, olha, não ore por ele. Por quê? Tantas vezes que era mais novo, ele rejeitou, agora não quero mais ele. E os irmãos não puderam orar para ele. Mas como assim? Não podia orar para ele? Deus não permitiu. Porque Deus é ruim? Não, porque ele não quis antes. Agora Deus também não queria mais. Olha a importância que nós temos de ouvir a voz de Deus e dar atenção para a voz de Deus. Porque se nós rejeitarmos a voz de Deus, pode ser que Deus também rejeite e não queira mais para a nossa vida. Então é importante nós ser guiados pelo Espírito. Por isso que eu disse para os irmãos lá em Gálatas 5, 18 assim, mas vós sois guiados pelo Espírito. Paulo era guiado pelo Espírito. Ele planejou viajar para um lugar, Deus não permitiu. Planejou ir para outro, Deus não permitiu. Ele não estava planejando, Deus mandou, vai. Ele foi. É assim que Deus faz, é assim que Deus trabalha. Quantas vezes nós queremos fazer alguma coisa, planejamos e no final não dá certo, porque Deus não quis, Deus não planejou isso para a nossa vida. Então nós precisamos entender qual que é a vontade de Deus, e primeiramente nós entendemos que a vontade de Deus é santificação. Santificar a Deus é um propósito que está no nosso coração, porque é o propósito de Deus, porque Ele é santo. É a primeira coisa que tem que ir na nossa vida. Então, na nossa vida precisa ter oração, jejum, buscar a Deus, entender a vontade de Deus para que Deus abençoe. Para nós sermos abençoados, para Deus nos usar, nós precisamos estar aptos para isso, irmãos. É necessário isso, né? Nós falamos, quando fala para Deus nos usar, se você quer ser um motorista para dirigir um bitrem, né? Você precisa se preparar para isso, não dá. Eu dirijo há não sei quantos anos, se eu pegar um bitrem, provavelmente eu não consigo sair do lugar. Eu não preparei para dirigir um bitrem, não estou preparado para isso, né? E nem para o trem, né? Então não adianta a gente pensar e querer fazer, porque não foi planejado para isso. Mas para um carro menor já é mais fácil. Então, o que é que você planejou e o que Deus te preparou para que você possa ser usado por Ele? Você que está aqui nessa noite, você entende qual que é o plano de Deus para você? Qual que é o propósito de Deus para você esse ano ainda? O que Deus tem urgência de fazer na sua vida, que muitas vezes estão sendo impedidas porque você não tem colocado diante de Deus, você não está preparando, você não está pronto para que Deus possa te usar? É necessário. Ora, a gente vê aqui, né, falando de estar pronto, preparado, Deus chamou a Moisés também. Moisés ele achou que estava pronto para ir falar com o faraó? Não. Mas Deus já achou que ele estava. Achou não, Deus já tinha certeza, né? Falou assim, você vai lá falar com ele. Senhor, mas eu não sei falar. Mas o que eu colocar na sua boca, você fala. Senhor, eu sou pesado de língua. Olha, para de teimar, pega seu irmão Arão e vai lá, eu estou te mandando. Vai lá e fala. Ele foi lá. E olha que coisa interessante, irmãos, o propósito de Deus, dele fazer. Deus já falou para Moisés, você vai lá falar com o faraó, mas eu vou endurecer o coração de faraó, ele não vai deixar você sair. Olha o plano de Deus. Então assim, Senhor, para que eu vou falar com ele então? O Senhor está falando que não vai deixar. Deus mandou que ele fosse, era para ir. Quantas vezes a gente fica questionando isso, Senhor, mas por que eu? Por que eu? Porque é você que é para ir. Então não fique questionando. A Bíblia fala assim, tudo que vier para a sua mão para fazer, passe para a pessoa capacitada perto de você. Não? Faça sem medir esforços. Se veio para a sua mão para fazer, porque é para você fazer. Nós, falando isso, eu vejo que muitas vezes as pessoas dizem, pastor, eu queria ter o dom que Deus me usasse para falar em profecia. Para que você quer isso? Para falar com profecia. Mas e quando Deus manda uma palavra dura de correção? Então, aí deixa para o mais velho, né? Porque ele já está mais acostumado com isso. Não, olha, Jeremias, né? Deus mandou que ele falasse, ele foi e teve que falar, né? Nós vemos lá o profeta, acho que Ezequiel, né, que diz assim, Senhor, eu sou uma criança ainda. Não diga eu sou uma criança. Tudo que eu colocar na sua boca para você falar, você fala, né? Isaías, Senhor, eu sou impuro, estou no meio de um povo, um povo de impuros lábios, né? Deixa que Deus resolve isso. Isso não é problema seu. Deixa que Deus resolve. Mas Ele mandou fazer,
faz, mas aquilo que ele mandou fazer, evidentemente. Que muitas vezes a pessoa tem o dom, Deus dá, e Deus mandou ele ir até aqui, ele já que eu vim até aqui, vou mais um pouquinho, né? Aí eu falo, ai daquele que falar que o Senhor falou, sendo que o Senhor não falou. É só o que ele falou. Eu acho, irmãos, isso tão interessante, porque veja que o profeta, Deus mandou o profeta Isaías falar com o rei Ezequias, né? A palavra, irmãos, que Deus falou assim, olha, você vai lá, fala para ele que ele vai morrer e não vai viver. Eu acho tão interessante isso, porque talvez se fosse a gente ia chegar lá, ô, vossa majestade, como é que você está, né? Tomar um cafezinho, sentar aqui, então, rapaz, como é que tá as coisas, né? Tá difícil, né? Então, olha, eu precisava te falar uma coisa, não sei nem como é que eu vou te falar, porque é uma coisa que não é muito boa, que Deus mandou, eu não sei nem se eu estou pronto para falar isso aqui. E o rei, fala logo, rapaz. Então, mas foi assim que ele fez? Ele entrou na presença do rei e falou assim, Deus mandou te dizer para você o seguinte, põe tua casa em ordem, você vai morrer, não vai viver. Virou as costas, nem cafezinho, não quero. Eu só vim falar o que Deus mandou falar. Foi embora. Virou as costas, saiu. Ele orou. Aí Deus ouviu a oração, falou assim, ó, agora volta lá e fala para ele que vai ser acrescentado os anos de vida dele. Senhor, peraí, com que cara é que eu vou ficar? Eu acabei de falar que ele ia morrer, agora o Senhor quer que eu vou lá e fala que ele vai viver? Aí não dá, né? Não foi isso que ele fez? Não, ele voltou lá e falou assim, olha, Deus ouviu a sua oração, multiplicou já os seus anos de vida aí, foi acrescentado, pronto, né? Não importa, Deus mandou falar só isso. Irmãos, a obra de Deus é isso, o plano de Deus é isso. Então, quando nós vemos assim, olha, muitos projetos tem no nosso coração, mas só o conselho de Deus é que permanece. O resto, não. O resto não dá certo, não funciona. Então, a gente precisa, qual que é a vontade de Deus? Você sabe o que Deus espera de você para o ano de 2025? Quem já colocou no papel 2025, plano para janeiro, plano para fevereiro, plano para março, concluindo dezembro? Né? Ninguém. O que acontecer, eu estou satisfeito. Então, chegando em dezembro, esteja satisfeito, seja lá o que foi que aconteceu, mesmo que não tenha acontecido nada. Porque você não planejou para nada. Se você não se planejou para nada, tudo que vier é lucro, mesmo que seja prejuízo. Mas é lucro, porque você não planejou para nada, né? Então, tudo que você quer que aconteça, oxalá, né? Que nós possamos dizer, Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito. Eu quero ser cheio. E buscar o preenchimento espiritual, tem que buscar. Como diz para os irmãos, aquele que deseja, né, os dons espirituais, tem que buscar com zelo, buscar com cuidado. Até porque para saber se é isso mesmo que você quer. Eu vejo muitas pessoas assim, eu queria ser pregador do Evangelho. Oh, que coisa boa, né? Maravilha, né? Você lê a Bíblia? De vez em quando. Você não pode ser pregador do Evangelho se você lê a Bíblia de vez em quando. Você, para pregador do Evangelho, o Espírito Santo não vai colocar na sua cabeça. Ele vai fazer você lembrar. Ele vai fazer você lembrar. Se você não estava, né? É mesmo que se nós perguntarmos aqui, não lembra aquela tempestade que aconteceu, não lembro que ano que foi, que tinha acabado um culto aqui de sábado, nós fomos para a rádio, quando voltamos, deu uma tempestade, meu pai morava ali, e caiu bastante gelo, que caiu o telhado ali, e caiu um monte de árvores, tinha piscina em cima do poste, tinha poste caído, lembra daquela tempestade? Alguns irmãos fizeram assim, quem não lembra? Não estava aqui, como é que vai lembrar? Você não tem jeito de lembrar uma coisa que você não viveu, que você não viu. A palavra de Deus é a mesma coisa. Como é que o Espírito Santo vai fazer você lembrar as palavras de Jesus, sendo que você não leu as palavras de Jesus? É impossível. Ele não vai colocar dentro da sua cabeça. É a mesma coisa que você não estudar e depois você quer passar no vestibular, diz assim, eu orei, faz uma semana que eu estou em jejum e oração, para que Deus coloque todo o conteúdo na minha cabeça. Estudou? Nada. Como é por alternativa, pode ser que se acerte alguma, mas não vai dar certo. Você ore e busca a Deus, mas leia, se prepara, né, para que Deus possa te usar. Irmãos, é a mesma forma, eu digo assim, olha, Deus usa quem Ele quer, é verdade. Usou até uma jumenta. Quantas vezes? Uma, só uma. Então, se você quer ser usado por Deus, você tem que estar preparado para Deus te usar.
E não é uma vez, e você se colocar para que Deus possa te usar, você colocar, veja de Samuel, Deus estava falando com Samuel, Deus queria usar Samuel, mas Samuel não entendia. Quando Deus chamou Samuel a primeira vez, ele já usou a primeira vez? Por que não? Ele não se colocou, ele não sabia que ele tinha que se colocar. Chamou duas, chamou três, aí depois o sacerdote ele entendeu, falou, Deus que está querendo falar com você, não sou eu não. Você vai lá, deita de novo, quando você ouvir a voz, você se coloca, ele pensa assim, fala Senhor que o teu servo ouve. Aí ele foi e fez. O que aconteceu? Deus falou com ele. Mas por que Deus não falou antes? Porque ele não se colocou. Irmãos, da mesma forma, Deus quer nos usar, mas a gente não se coloca. Quantas vezes a gente fala, eu quero ser usado por Deus, você não se coloca, como é que Deus vai te usar? Você precisa se colocar para ser usado por Deus, é necessário você tomar a iniciativa, você tem que fazer, não adianta você ficar esperando, olha, o dia que eu senti no meu coração de Deus fazer, aí eu vou fazer, eu digo uma coisa com toda certeza, você não vai sentir no seu coração. Ficar parado, esperando, não vai acontecer, porque não é isso que acontece. Eu falei de Davi aqui, os irmãos, lembra, Deus chamou Davi, Davi estava fazendo o quê? Trabalhando. Deus chamou 12 discípulos inicialmente. O que os discípulos estavam fazendo? Trabalhando, todos. Um deles, inclusive, era funcionário público, trabalhava para o governo romano, cobrador de impostos. Ele estava na alfândega, cobrando os seus impostos. Jesus passou por assim, segue-me. Não lembra? Ele falou assim, Senhor, eu tenho um cargo tão bom, Senhor, espera aí. O Senhor está querendo que eu saia daqui para te seguir? Para onde? Eu sou funcionário público. Eu trabalho para o governo romano. Talvez concursado, sei lá como é que se fazia para ser funcionário de Roma. E o Senhor quer que eu largo isso para te seguir? Não foi isso? Não, ele largou e foi embora, foi seguir Jesus. Mateus, ou tradução diz Levi, ele era funcionário público, está trabalhando. Veja, Jesus nunca chamou pessoas desocupadas. Jesus nunca chamou pessoas à toa. Então aqui ele diz assim, o dia que eu aposentar, eu vou trabalhar na obra de Deus. Eu digo para você, você vai morrer e não vai trabalhar para a obra de Deus. Porque Deus quer que você trabalhe para Ele hoje, agora, já. Mesmo com suas ocupações, trabalhando 12 por 36, 36 por 24, não importa. Você precisa estar fazendo a obra de Deus trabalhando. Deus nunca chamou ninguém que estava desocupado, pessoas à toa, não serve para a obra de Deus. Entenda isso. Então, se eu queria ser um pastor, montar a minha igreja, porque eu pego os dízimos dos irmãos e aí eu vou ficar tranquilo, né? Talvez é isso que as pessoas fazem por aí, mas na obra de Deus é totalmente diferente. Não é dessa forma que funciona. Você quer ser útil na obra de Deus? Coloque-se na presença de Deus. Eu cheguei em casa hoje cansado, eu vou ficar em casa descansando. Não, o nosso descanso não é aqui. Não é aqui o descanso, continua trabalhando. Qual que é o seu projeto para 2025? Não tenho nenhum. Não vai acontecer nada na sua vida. Não, eu quero alguma coisa de Deus. Pode ter certeza. Olha, se aquele que faz a obra de Deus, Deus acrescenta 100 vezes mais nessa vida, irmãos, qual que é melhor? Pense comigo aqui um pouquinho. Qual que é o melhor projeto que nós podemos fazer então? Na obra dele. Se eu planejar trabalhar bastante para Deus em 2025, os irmãos já imaginou o que vai acontecer na minha vida pessoal? Se ele acrescenta 100 vezes mais nessa vida, trabalhando na obra dele, agora quantos que estão trabalhando 100 vezes mais nessa vida e perdendo a vida eterna? E trabalha, mas vou dizer para os irmãos, eu conheço pessoas que têm 3 empregos, 3, e está devendo. Por que será? E o tempo para trabalhar na obra de Deus? O melhor trabalho é na obra de Deus. O que você está planejando para 2025? Faça projetos, faça planos. Entretanto,
né? Como é que está lá em Provérbios. Porém, o que permanece é o conselho de Deus. Se estiver de acordo com a vontade de Deus, tudo funciona, tudo dá certo, né? Então é isso que nós precisamos ver, é isso que nós precisamos ter na nossa vida. Eu acho tão interessante, irmãos, porque as pessoas estão acostumadas com a mentira que tem sido pregada por aí, o tal do gospel, do evangelho de hoje, que é com Jesus, vitória, 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 vitória. Nunca tem vitória se não tiver luta, não tem jeito. A primeira coisa que Jesus disse, no mundo vós tereis aflições, mas tem bom ânimo. Jesus olhou para os discípulos assim, se fizeram isso com o madeiro verde, referindo-se a ele, imagina o que vai fazer com o madeiro seco que somos nós, né? Mas Jesus prometeu que estaria conosco, é isso que nós temos na nossa vida. E sim, Ele nos abençoa, Ele tem prazer nos abençoar, mas nós precisamos estar fazendo a vontade dEle, ser usado por Deus. Se vós sois guiados pelo Espírito, né? Volta a dizer, guarda isso. Está lá em Gálatas 5:18, vós sois guiados pelo Espírito. Sendo guiado pelo Espírito de Deus, nós temos a presença dEle, a graça dEle, a vitória que Ele programa para a nossa vida. É isso. Quantas vezes, volto a falar, olha, Paulo programou fazer viagens para pregar o Evangelho, disse, não vai, foi impedido pelo Espírito Santo. Agora ele não estava nem planejando, e aí o Espírito apareceu, mostrou para ele visões assim, vai, e aí ele foi. Ele planejou ir para Roma, de navio, tranquilo, né? Talvez todas as acomodações. Como é que ele vai, como é que ele chega em Roma? Preso, o navio quebra, naufrágio, um monte de dificuldade. Mas mesmo diante de toda dificuldade, ele falou, olha, não vamos navegar. Deus está falando que vai vir uma grande tempestade, tem mar e foram. E aí no meio daquela tempestade, ele falou, o Deus de quem eu sou, apareceu, falou comigo essa noite, disse, ninguém vai morrer, só o barco vai se perder. O que foi que aconteceu? O barco se perdeu, mas ninguém morreu, né? Porque Deus tinha um propósito. Foi para Roma? Foi, mas não do jeito que Ele planejou. Então, na nossa vida é a mesma coisa. Então, se nós planejarmos fazer a obra de Deus, irmãos, melhor Ele vai nos abençoar. Então, planeja fazer a vontade de Deus. Eu acho um texto bastante interessante que eu peguei aqui, de Deuteronômio. Olha que coisa interessante. Não sei se os irmãos sabem, mas isso tudo é escolha que nós fazemos na nossa vida. Eu costumo dizer para os irmãos que, desde a hora que nós acordamos pela manhã, nós começamos a fazer escolhas. Não sabia disso? Mesmo que sem pensar. A primeira coisa que a gente faz quando acorda é, eu levanto ou fico mais 5 minutinhos? Tem gente que fala assim, vou ficar mais 5 minutinhos. Aí ele dorme de novo, fica meia hora, 1 hora, já perdeu o dia, né? Mas a primeira escolha que ele fala assim, eu levanto ou vou ficar mais um pouquinho, é a primeira escolha que faz da nossa vida. E aí você vai continuando fazendo escolhas. Acabou de levantar, eu lavo o rosto, eu vou com a remela mesmo, né? Então, é escolha, você vai fazer. Que roupa que eu escolho? Tomo café ou não tomo café? É escolha, o tempo todo nós estamos fazendo escolha. Servir a Deus é uma escolha, e é a melhor escolha, né, que nós fazemos na nossa vida. Então, veja aqui no livro de Deuteronômio, a nação de Israel, né? Deuteronômio 30, capítulo 30, verso 15. Está colocando, Deus coloca a vida e o bem, né? A vida e o bem, ou a morte e o mal. O bem, o mal, a vida, a morte é colocado diante de nós. E o que nós fazemos? Temos o direito de escolha, né? Eu costumo dizer também que assim, quando nós escolhemos não escolher, nós já fazemos uma escolha, sabia? Quando não escolho, já estou escolhendo não escolher. E quando eu escolho não escolher, também eu tenho consequência por isso. Então a gente tem escolhas. Aí no versículo 19, lê o 19. Terra, como hoje testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Muito bem, olha,
Ele estava falando, eu tenho colocado aqui entre vocês o bem, o mal, a vida e a morte, bênção, maldição. Escolhe a vida. O conselho de Deus é, escolhe a vida. Mas nem todos escolhem a vida. Muitas pessoas escolhem a morte, escolhem a maldição. Então Deus coloca para nós o tempo todo e nós precisamos fazer a escolha, não é? Nós temos cultos todos os dias, né? Praticamente todos os dias, e aí nós escolhemos ir ou não. Nós escolhemos entrar na casa de Deus, adorar Ele, ou ficar brincando, escolhemos entrar na casa dEle e ficar conversando, escolhemos entrar na casa dEle, orar, buscar a Deus, louvar a Deus. É a escolha que nós fazemos, cada um escolhe uma forma. Então, todo mundo que entra aqui, mesmo que escolheu vir o culto, a si mesmo escolhe coisas diferentes ao mesmo tempo, né? Tem pessoas que às vezes, durante a mensagem, ele escolhe sair, vocês já viram? Toda hora da mensagem ele sai para fora. Para que vai ouvir a voz de Deus? É uma escolha dele. Quantas vezes as pessoas, estamos cantando o hino da harpa e do cantor, a pessoa não está cantando por quê? Ele escolheu não comprar nem a harpa nem o cantor, então ele não tem. Então é uma escolha que ele fez. Quantas vezes nós estamos lendo a palavra de Deus e ele escolhe a não ter a Bíblia? Ele prefere não ter a Bíblia. É uma escolha dele, né? Ter a Bíblia ou não ter a Bíblia, mas é uma escolha que ele fez, né? Quantas vezes a pessoa até dá uma Bíblia para ele e ele deixa a Bíblia em casa, né? Então ele eu tenho a Bíblia? Tenho, está lá em casa, né? A Bíblia, a gente costuma brincar assim, olha, a Bíblia, eu tenho a Bíblia do carro, né? O que é a Bíblia do carro? É a Bíblia do carro, ela fica no carro. Mas por que a gente tem a Bíblia do carro? Para ficar no carro, a hora que não esquecer a outra, tem uma no carro de reserva. Tem a Bíblia de casa. O que é a Bíblia de casa? A que fica lá, que utiliza lá. E tem a Bíblia que a gente utiliza o tempo todo, que leva para onde a gente vai. Se por acaso esqueceu, tem a outra, né? Quantas Bíblias você tem? Né? Tem gente que não tem nenhuma. Mas é a palavra de Deus, como você não tem nenhuma Bíblia? Precisa ter. Mas tem no meu celular aqui, né? Oh, maravilha, né? Ter no celular, eu tenho no celular também, né? Eu tenho no celular algumas versões, tem Strong, tem um monte de Bíblia no celular, né? Em casa tem mais umas 10 lá, ou mais, sei lá quantas Bíblias tem lá em casa, né? E tem umas 3 lá no serviço também, né? Que está lá, porque às vezes precisa, está lá. E tem uma que é no carro também, que ela não sai do carro, né? Porque ela está no carro o tempo todo, né? E hoje ela saiu, emprestei para minha esposa, né? Ela falou, está aqui, né? Ela esqueceu a dela, serviu, está aqui, né? Não é que ela esqueceu, trocou de carro, é que o dela é do carro também. Então, a gente troca a Bíblia do carro, né? Então, olha, está proposto, a vida e a morte. Escolha sua. Servir a Deus, irmãos, é uma escolha totalmente única, exclusiva, individual. O esposo não dá para escolher para a esposa, não dá para escolher para o filho, não dá para escolher para o pai, não dá para escolher para a mãe. A escolha é única, exclusiva e individual, igualzinho à salvação. Sabia? Igualzinho. A salvação é uma escolha sua. Você não consegue salvar mais ninguém, ainda que você queira. Você não consegue. É a mesma coisa que alguém está se afogando, né? E as pessoas, olha, aí a pessoa sabe nadar muito bem, ele vai lá para salvar o que está se afogando, junta nele e morre os dois afogados. Por quê? Ele sabe nadar, mas ele vai salvar o outro afunda ele. Então a salvação é única, exclusiva, você precisa lutar. E por isso que perguntaram para Jesus, Senhor, são muitos que se salvam? E Jesus assim, olha, eu fiz uma conta e eu cheguei no número tal. Não foi isso que Jesus falou? Não. Porfiai, lutai. O reino dos céus é ganhado à força. Veja o que Deus falou para Josué, para entrar na terra. Josué, você vai conduzir o povo para entrar na terra. E aí, ele diz para ele algumas coisas. Tão somente esforça-te, tem bom ânimo, não aparte o livro da lei, não desvie dela nem para a direita nem para a esquerda. Trata de fazer exatamente conforme está escrito. Você fazendo isso, você vai fazer o povo entrar na terra, você vai prosperar. Como é que nós prosperamos na presença de Deus, irmãos? Esforça,
tem bom ânimo. É tão bonito isso, né? Quantas pessoas estão desanimadas? Ah, pastor, eu estou desanimado. Tem bom ânimo. O desanimado, ele não entra, ele está desanimado. Tem bom ânimo, esforça-te. Esforçar é uma coisa que você precisa querer, sabe? Aquela coisa que assim, olha, se a gente perguntar para as pessoas assim, os irmãos acham que fazer caminhada é bom para a saúde? Né? Quantos fazem caminhada todos os dias? Então, eu sei que é bom, mas precisa de esforçar, a gente precisa pegar e levantar, e pegar, ir lá, e precisa, o reino dos céus é a mesma coisa, irmãos, eu sei que é bom, todo mundo sabe que é bom, mas precisa esforçar, precisa querer, precisa colocar na presença de Deus, entrar. Então veja aqui, o que você está planejando para 2025 depende disso, é importante para a nossa vida. Veja aqui eu peguei um texto de Jó, que eu achei muito interessante, porque Jó era um homem reto, íntegro diante de Deus. Jó, capítulo 17, Jó era um homem íntegro diante de Deus. A Bíblia fala que no seu tempo não havia ninguém que era tão justo quanto ele, que até o diabo foi lá, né, falar com Deus, e Deus falou assim: você viu lá meu servo Jó, homem íntegro, desvia do mal. E aí, se era um homem íntegro, que desviava do mal, os irmãos acham que os sonhos deles todos deveriam se realizar? Sim, ele é um homem íntegro, reto diante de Deus, mas Deus permitiu, por um momento, que o diabo pudesse testar a fé dele. Não é porque ele estava em falha. Assim como perguntaram para Jesus, lembra? Senhor, quem foi que pecou para que esse nascesse desse jeito aí? E aí, qual que foi a resposta de Jesus? Ninguém pecou. Por que ele pecou? Nasceu desse jeito para que fosse manifestada a glória de Deus. Muitas vezes na sua vida você pode pensar assim: poxa vida, mas eu oro, eu busco a Deus, e as coisas estão dando errado, alguma coisa está errado. Mas às vezes não está nada errado. Às vezes é um momento que Deus está provando, mas entenda, toda prova tem início, meio e fim. Ah, eu estou numa prova há 15 anos. Não, você está numa desobediência, não é prova, me desculpe. Não tem prova que demora tanto. Termina essa, começa outra. Termina aquela, começa outra. Mas se você está na mesma prova esse tempo todo, isso aqui já é desobediência, alguma coisa não está certo. Dê uma olhadinha aí. Jó 17, 11. Dias passaram a molengraram aos meus próprios propósitos, as inspirações do meu coração. Olha, o que o texto está dizendo? O dia passou, malogrou os propósitos, ou seja, os propósitos, os projetos falhou, não deu certo. Os irmãos sabem o que aconteceu? Jó perdeu a casa, perdeu a família, né, os filhos, perdeu a família dele, os animais, tudo. Malogrou os projetos, falhou os projetos. Não deu certo. Mas Jó não era íntegro diante de Deus? Era. Irmãos, não se preocupe em relação a essas coisas. Podem ser que muitos sonhos, muitos projetos não vão acontecer conforme a gente está planejando naquele tempo. Depois, no tempo, lembra que eu falei para os irmãos do tempo? O que aconteceu com Jó depois? Deus restituiu para ele, deu de novo. Mas naquele tempo, não era o tempo dele ter todas as coisas. Deus permitiu. Então veja, que eu preciso entender que eu preciso ter meus sonhos, meus projetos, meus propósitos, estar alinhado com os propósitos de Deus, mas mesmo assim muitos não vão dar certo, porque não é o tempo ainda, não chegou o tempo. O tempo de Deus é um tempo diferente nosso, e precisamos entender o tempo de Deus. Não é que Deus é ruim, que Deus é mau, não é o tempo certo. É a mesma coisa que você tem um filho, e seu filho quer, de repente, algum presente, alguma coisa assim. E aí você olha, você vai lá, como pai inexperiente, como mãe inexperiente, vai na loja, pega o brinquedo, e você vê assim, para crianças acima de 5 anos, ele só tem um.
O irmão vai dar a si mesmo? O Lego, né? Criancinha, você vai dar para ele. O Lego é importante para que ele possa desenvolver o raciocínio lógico. Aí tem um monte de pecinha pequena, ele não sabe pôr na boca, engole e vai ficar engasgado. Você vai ter que correr para o médico com ele. Não é o tempo. O presente pode ser bom, só o tempo que está errado. Então nós precisamos entender o tempo de Deus, a ocasião que Deus vai trabalhar. E até aqui, eu vou parar aqui com os irmãos, que a hora já se passou, né? Então deixa eu parar por aqui hoje, olha que já é quase na hora de nós pararmos ali. Mas espero que os irmãos possam colocar isso em prática. Olha, os projetos de Deus, o plano de Deus, o que Deus está planejando para mim? É o mesmo que eu estou planejando ou o meu plano está diferente do de Deus? Se estiver diferente de Deus, ele não vai acontecer. Precisa estar alinhado com a vontade de Deus. Mas que cada um de nós possamos entender o plano, o projeto, a vontade de Deus para conosco, para que nós possamos sermos grandemente abençoados pelo Senhor Jesus. Ele tem prazer em nos abençoar, Ele quer nos abençoar, só que precisa ser no tempo dEle, na hora dEle, no jeito dEle, e para isso precisamos, volto a insistir com os irmãos, 2025, o que você planejou para 2025? Não é? Esperamos que todos tenhamos realmente planejado ser cheios do Espírito Santo. Para isso, a gente precisa fazer alinhamentos da nossa vida para que isso possa acontecer. Deus abençoa cada um dos irmãos. Lembrando os irmãos que amanhã, ou melhor, no sábado, amanhã é sexta-feira, no sábado nós temos o culto do Jardim Marquês, domingo pela manhã, pela reunião com crianças, jovens e adolescentes pela manhã, e à noite o culto de louvor e adoração a Deus. Também convidando os irmãos para o outro domingo, né? Nós teremos o culto com a mocidade aqui nesse templo às 9 horas da manhã, todos convidados para que possam estar participando, juntos adorando a Deus, e também os irmãos, né? Ore e busque a Deus para que nós possamos estar participando do encontro na cidade de Bitinga no dia 1º a 4 de março, acho que é isso, né? 1º, 2, 3 e 4. É 1 a 4 de março na cidade de Bitinga. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Convido o pastor Aparecido para fazer a oração final, dar a bênção final, e que Jesus abençoe grandemente a vida de todos nessa noite.